Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15. Mateus 18, a partir do versículo 15. Tá assim. Nós temos visto invariavelmente quando você ouve falar sobre as coisas de Deus, é muito comum a gente ouvir coisas baseadas na Bíblia. Se você parar para observar, todas as pessoas que falam de Deus, elas procuram, pelo menos como pastores, falar baseado na palavra de Deus. Nós vivemos uma época tão difícil, nós vivemos uma época tão complexa, que ensinar as coisas baseado na palavra de Deus não é mais suficiente. Não é mais suficiente ensinar as coisas baseado na palavra de Deus. É preciso falar da palavra de Deus mesmo. Porque eu posso falar baseado na palavra de Deus e ensinar o erro. Eu abro a Bíblia, como muitos fazem. E quando ele abre a Bíblia para te ensinar algo, ele está falando aparentemente baseado na palavra de Deus, não está? E você ouve, amém, amém, glória, aleluia, mas a pessoa, ela não está ensinando a Bíblia. Então a gente ouve muito sermão hoje que ele não é um sermão condenável, né? Mas ele não tem o poder que deveria ter. Por quê? Porque não é explicitamente a palavra de Deus. É como se você fosse comer hoje e você vai comer arroz. Você tem a opção entre o arroz branco e o arroz integral. O arroz integral foi feito por Deus com tudo que precisa ter. Tem fibra, não é? Tem proteína, tem enfim. Né? Ele tem tudo que precisa. No momento que se industrializa ele, aí vem o arroz parboilizado, o arroz branco, o arroz polido, o arroz... Foi tirado, né? Praticamente tudo, ficou só o amido ali. Então, é como se a palavra de Deus, quando ensinada do jeito que ela é esse arroz integral, que tem tudo que você precisa, certo? E quando se fala, entre aspas, baseado apenas na palavra, é o arroz branco. Ele até alimenta, mas é muito mais fraco. Então, por isso que nós procuramos sempre ensinar, não apenas baseado na palavra de Deus, mas a palavra de Deus. E essa é a diferença. Aí você sai alimentado. Você sai realmente fortalecido. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas pela palavra. Falou e tudo se fez. E vejam como é importante estudar a palavra de Deus, como a gente sempre fala, com os detalhes. Quando você lê, por exemplo, Deus criando as coisas, vocês lembram o que diz? Falou e... Falou e logo tudo se fez. Esse logo não está ali por acaso. Por quê? Porque hoje a evolução diz, não, ele falou, só que daí foi, né? Para condenar o sábado, inclusive dizendo que não é o dia literal de Deus, disse o quê? Não, foram longas eras, a gente não sabe quantos dias foi ali. Mas o que diz a palavra de Deus? Falou e logo apareceu. Quando Jesus disse para o coxo, por exemplo, levanta, toma teu leite e anda. Quanto tempo levou para ele levantar e andar? Imediatamente. Né? E esse mesmo que diz, levanta, toma teu leite e vai para tua casa, foi aquele que disse, haja luz. E as pessoas, peraí, mas foi ele que disse? Sim, foi ele. Porque a voz é sempre do Filho. É o Filho quem fala as palavras do Pai. E é isso que gera muita confusão. Ah, tá vendo? Jesus é Deus, porque ele disse que é Deus. Não, peraí. Tem coisas que Jesus fala, certo? Que é o Pai falando através dele. Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, peraí.
Qual é a diferença? Veja, prestem bem atenção. Por isso eu digo, não se preocupem em ler muito. Preocupem-se em ler e entender o que leram. Lê uma vez. Sabe como que eu estudo a Bíblia? Não estou dizendo que vocês devem estudar assim, mas é uma maneira que vai ajudá-los. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras ao Pai pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Certo? Então, você leu esse versículo, medita, peraí. Havendo Deus falado. Ah, então foi Deus que falou. Não, como assim foi Deus que falou se a voz era do Filho? Por quê? Se eu hoje digo algo, a Sabrina vai falar para alguém, o que ela vai dizer? Olha, o irmão Rogério disse isso, certo? A voz que está sendo ouvida é de quem? Da Sabrina. Da Sabrina, mas quem foi que falou? Rogério. O Rogério. Da mesma maneira todos nós. Jesus falou, mas de quem era a palavra? De Deus, do Pai. Então a voz que você ouve é do Filho, certo? Mas a palavra é de Deus. E vocês vão ver a diferença, inclusive em Hebreus, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas. Peraí. Está dizendo que falou pelos profetas. Mas, isso quer dizer então que lá no Antigo Testamento não era Cristo? Como é que a gente entenderia isso? Porque diz que falou pelos profetas. A diferença é que Cristo, no Velho Testamento, era a palavra de Deus e através dele os profetas falavam também. Aí vocês vão entender, por exemplo, como tudo Deus tenta nos ensinar o tempo todo. Vejam só. Imaginem que eu preciso agora de alguém que fale no meu lugar. Correto? Então eu chego para a Melody e digo assim, Melody, eu preciso que você fale porque eu estou rouco, eu não estou conseguindo falar. Correto? A Melody vai falar no meu lugar, mas eu pergunto, a responsabilidade do que ela fala é dela ou é minha? Minha. Certo? Agora prestem atenção. Se eu ou qualquer um de vocês precisa que alguém fale no lugar de vocês, sem maldade, mas por favor, você buscaria um gago para falar no teu lugar? Não. Não? Por quê? Não iria ser bem compreendido. Então me expliquem como é que Deus chama um gago. Moisés, né? Moisés. Mas quem fala através dele? Senhor, eu sou duro de língua. Duro de língua não é o sujeito que não. Duro de língua é duro de língua mesmo. Certo? Agora, prestem muita atenção nisso. O que é dito para Moisés? Que ele ia dar Arão para falar por ele. Ótimo! Por que isso? O que Deus está tentando ensinar? Ele disse, tu serás por Deus para eles, mas Arão será a tua boca. O que ele estava tentando ensinar para nós? Que da mesma forma, Deus agora iria falar, mas iria falar através de quem? Filho. Amém. Entende? Então, a mesma coisa, a simbologia é a mesma. Veja que ele diz, Moisés, tu serás por Deus. Entende? Não é que ele era Deus. Tu serás como Deus e Arão será a tua boca. Então quem? O pai fala através do filho. É claro que o filho não é duro de língua, a gente sabe disso. Sim. Mas Deus tem um ensino, né, para mostrar através do imperfeito, ele vai mostrar o perfeito. Tá bem? Tudo. Quando você estuda como tem que estudar, aí você aprende. Entende? Tem que entender o seguinte, tudo que Deus fez, ele fez para nos ensinar. Tudo. Então, peraí. Agora Deus quer fazer algo. Deus não apenas faz. Ele pensou em todos nós. Peraí. Como é que a Fernanda vai entender isso daqui 3.000 anos? Como é que a Estela vai entender? Como é que a Sabrina vai entender? Como é que eles... Como é que eu vou fazer para que eles entendam isso de maneira... Entende? E agora vejam o controle que Deus tem. E é isso que mais me encanta, se é que posso usar esse termo, de Deus. Parem para pensar um pouco nesse Deus fantástico que tem o controle de tudo na mão e tudo fez para nós. Lembre-se de 1 Coríntios. Todas as coisas foram escritas
a vós, a quem os fins dos tempos têm chegado. Então foi escrito tudo isso aqui para quem? Para nós. Isso quer dizer que não tinha ensino para eles? Tinha. A diferença é que enquanto eles entenderiam 10, 20, 30% do que foi dado, nós podemos entender quanto? 100%. Nós podemos entender a fundo. Por exemplo, um exemplo bem simples. Imaginem Paulo dizendo, ainda que eu não esteja presente entre vós fisicamente, mas em espírito estou convosco. Como é que Paulo estava com eles em espírito? Como? Pela carta. Recebeu a carta? Ah, sim, Paulo está... Agora veja, passa o tempo. Passa o tempo. Imagine agora que a Estela está lá na Argentina, certo? E ela acessa via internet um vídeo de qualquer um de vocês. Ela consegue entender muito melhor o que é estar em espírito. Por quê? Porque aí ela está vendo a Fernanda. Ela não tem apenas uma carta da Fernanda, ela está vendo a Fernanda. Olha que interessante. É a Fernanda, mas não é a Fernanda. Por quê? Porque é como se fosse a Fernanda em espírito. Ela está vendo a Fernanda, mas é a Fernanda fisicamente? Não. Então nós temos, até pela tecnologia que Deus domina, condições de entender muito melhor o que é isso de estar em espírito. Por exemplo, amanhã, a 5.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros daqui, Rogério vai estar pregando para um grupo lá da Paraíba. Como? Como? Os irmãos se reúnem, pegam um vídeo e colocam um vídeo e estão ouvindo o irmão Rogério, estão ouvindo outras pessoas, enfim, né? Isso é estar presente em espírito. Até alguns brincam, às vezes ligam, ô irmão Rogério, ontem nós ouvimos o irmão pregar aqui para nós. Como? Vê que maravilha, né? O controle que Deus tem de tudo na mão. E aí a gente vê, por exemplo, imagine a seguinte cena, né? Vamos imaginar que nós estamos lá na época de Cristo e alguém chega e diz desculpa, esqueci o nome dele. Valdinei. Perdão, tá, Valdinei? Me desculpe, tá? Estou ficando velho, não se preocupe. Então alguém chegar, tá lá, Valdinei, vem cá. O soldado chegava assim, Valdinei, vai lá na marcenaria tal e pega a cruz que é para Jesus lá. Vai lá buscar. Certo? O Valdinei chega lá e diz assim, escuta, eu vim buscar a cruz de um tal de Jesus aqui que me mandaram buscar. O sujeito ia dizer, peraí, ó, tem uma cruz aqui de um tal de ladrão aqui, que diz que vai ser crucificado, parece que é à direita, tem um aqui que vai ser crucificado à esquerda, e tem uma outra aqui que é para um tal de Barrabás. Jesus não tem nada encomendado aqui, não tem nada aqui de cruz para Jesus. Por que isso? Porque ele não merecia aquela cruz. Não tinha cruz para ele. Aquela cruz era minha e tua. Era nossa cruz. Nós devíamos ir para aquela cruz. Então não tinha cruz para ele, por quê? Porque ele não merecia, os outros mereciam. Finalmente, né, acontece exatamente o que acontece com a humanidade. Né? Sai Barrabás da cruz e entra ele. Saio eu da cruz e entra ele. Então ele mora no meu lugar. Certo? Agora veja o controle de Deus de novo. Certo? Colocam a cruz. Não, vamos colocar os fariseus agora. Vamos colocar ele no meio para mostrar que ele é o pior. Certo? Bem no meio. E ele tinha que morrer bem no meio. Porque ele é o nosso mediador. Ele morreu no meio. Que é exatamente onde ele sempre esteve, né, mediando junto ao Pai. Outra coisa. Como é que ele morreu? Com os pés encostados na terra? Não, entre o céu e a terra. Porque ele é nosso mediador com Deus e os homens. Perfeito. Certo? E aí, para terminar, os fariseus olham e na placa está escrito Jesus, Rei dos Judeus. Eles ficam bravos, vão lá para Pilatos. Pilatos, olha, é o seguinte, muda lá. Não deixe lá Jesus, Rei dos Judeus. Coloca lá que ele disse que é o Rei dos Judeus. O que Pilatos disse? Que eu escrevi. Que eu escrevi. Veja que o mesmo Pilatos que condenou Jesus, que finalmente, né,
sucumbiu ao pedido deles, à pressão que eles fizeram nessa hora que eu escrevi. Era muito mais fácil trocar aquilo lá do que fazer tudo o que ele fez. Mas na providência de Deus, que um Deus que já havia dito, através de seu filho, inclusive, que disse: olha, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Né? Nicodemos ficou com isso. O que ele quis dizer com isso? Quando Cristo foi levantado, era isso que ele queria dizer então. Ele foi levantado da terra e estava lá como uma testemunha viva. Aqui, né, Jesus, o rei dos judeus. Quem passava via. Né? Então, tudo no controle absoluto de Deus. Absolutamente tudo. Né? Então, quando a gente estuda a Bíblia, prestando atenção nos detalhes, né, lendo, você não vai chegar a isso se você não estuda com muito cuidado. Lendo, relendo, né? Bom, uma vez que você tem isso em mente, vamos então para Mateus 18 e vamos ver o que é que tem para nós, né, num outro assunto que é meio perdido também, né? Dá para começar pela Sabrina? Pode ser, Sabrina? Perfeito. Então, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Então veja bem, Sabrina. Se o teu irmão, ou tua irmã, obviamente, né, a Bíblia usa sempre o sexo masculino. Se o teu irmão pecar contra ti, se em algum momento o Laércio falar alguma coisa contra você, tá? Espere que ele venha até você para te pedir perdão. Certo? Certo? Errado. Aqui é outra vez. Errado. Não é assim. Deus sabe que se houver um atrito entre você e o Laércio, Rogério e Laércio, eu e Valdinei, o que vai acontecer? Eu vou dizer que quem está errado. Quem que eu vou dizer que está errado? Vou dizer que ele está errado. E ele vai dizer que está errado quem? Eu. Então o que Deus ensinou? Se o teu irmão pecar contra ti, vai tu falar com ele. Entenderam? Veja como é diferente. Não, eu não levo o desaforo para casa. Bom, então você não é cristão. Veja que interessante isso. Isso desarma todo e qualquer problema que as pessoas não, ele está errado. Deus não está perguntando quem está errado e quem está certo. Ele está dizendo: se o teu irmão pecou contra você, vai você falar com ele. E não é para lá brigar com ele, pegar um pau e dar na cabeça. É conversar. Laércio, olha, estou aqui, vamos orar? Vamos. Ora primeiro. Não deixa margem para o diabo. Primeiro ora. Agora sim. Ó, irmão Laércio, eu soube que o irmão está falando mal de mim, porque eu fiz isso e eu não fiz. Enfim, vamos conversar. Certo? Agora, e qual é a minha atitude daí? Né? Irmão Laércio, se eu fiz algo que te ofendeu, me perdoe. Não era a minha intenção. Ah, porque aquele dia, então me desculpe. Às vezes, o que acontece? Um mal entendido mínimo. O diabo faz uma tempestade e vem o problema. Veja um caso fantástico que aconteceu. Né? Quando você vê, por exemplo, a história de Gideão. Gideão, quando foi para a guerra, que Deus mandou, ele convidou o pessoal, as tribos, para ir junto. Sim. Ele convidou. E ele convidou uma tribo, inclusive, para ir. E essa tribo queria como que um convite especial. Na verdade era o seguinte, né? Ele tinha uma média de 30 mil soldados contra 300 mil dos midianitas. Era absurda a diferença. Então, ele chegou, desculpa, é só um exemplo, tá? Ele chegou para a tribo do irmão Rodrigo, né? A tribo do irmão Rodrigo, e disse: olha, nós vamos para a batalha contra os midianitas, Deus falou que é para ir, e eu estou convidando vocês para participar. O Rodrigo, com medo, desculpe, é um exemplo só, e a tribo do Rodrigo, não vão. Só que o que aconteceu daí? Veja o que acontece. Vão, certo, para a batalha. Quando eles estão na batalha, olha, tem muita gente. Então é o seguinte, Gideão, quem tiver uma terra que ainda não colheu, tal, manda voltar. Foram. Quem foi? Só quem realmente não estava confiando em Deus que voltou.
E quem estava confiando em Deus, que terra o quê? Eu estou indo para a luta, que a terra que espere. Não vai fugir a terra, não vai, né? Olha, quem casou e ainda não, estou voltando. Não é que o cara casou e já tinha que ficar, não. Quem casou e ainda teria tempo demais para ficar com a mulher. Não, estou voltando. E aí ele ficou com uma média de 1.000 homens, contra 300.000. Ô Gideão, tem muita gente. Sim. É muita gente. Não é que era muita gente, qual era o problema? Deus viu que ali tinha gente que não estava com fé suficiente para aquela batalha. O problema ali não é número, é fé. E aí o que aconteceu? Vocês lembram o último teste qual era? Descer as águas. Quem vai na água e vai tomando a água e bebendo e indo, segue. Quem parar para beber água, fica. Então o que acontece? Veja, eu estou com pressa de fazer algo. Eu quero fazer algo. Você me diz assim, não, segura aqui um pouquinho, dá, não, pera, não dá. O que você quer? Não, eu só quero que me ajude a empurrar o carro. Ah, tá, empurrou, tchau, tô indo, tchau. Né? Agora, você não quer ir para aquilo, me ajuda a empurrar o carro. Que maravilha, até que enfim me pediram alguma coisa aí. E ele vai empurrar esse carro aí até a ladeira acima, 3 horas. Sabe por quê? Porque eu não quero ir. Então foi o que aconteceu aí. Quem pegava a água e ia bebendo, vamos acabar logo com os midianitas aí, que Deus já deu na nossa mão. Vamos lá, gente, vamos lá. E quem, né, se ajoelhava e bebia, tal, fica. Então, fica para trás. Ficou. Isso mostra uma lição que a gente precisa aprender. A fé, ela faz com que você haja. Mas olha o que aconteceu daí. Foram para a guerra, venceram, como todos vocês sabem. E o que aconteceu daí com o grupo? Desculpa de novo, tá, Rodrigo? É apenas um exemplo, meu irmão, não é o irmão. O que aconteceu com a tribo do Rodrigo? Quando venceu, Gideão ainda foi tão inteligente, e é por isso que eu digo os mal entendidos, que Gideão pegou e fez o quê? Pegou e chamou eles para que ficassem no vale, para que eles pudessem daí matar os 2 reis midianitas principais. E foi o que eles fizeram, mataram. Só que o que aconteceu? Eles chegaram depois para Gideão. Gideão, que é isso? Por que você não chamou nós e tal? Mas Gideão chamou. Só que eles queriam, acho que um convite por escrito. Era uma desculpa que eles estavam usando para dizer, ó, nós não fomos porque você não chamou nós. Mas Gideão havia chamado. Só que não havia insistido. E Jesus trabalha assim. Vem e segue. Jesus não vai ficar, vamos. Insistir. Não. Veja o caso, por exemplo, que ele conta, né, daquele, deixa que eu vá e enterre meu pai. Deixa os mortos que enterrem os mortos. Né? Peraí. Então, onde foi o mal entendido agora? Na hora que eles dizem isso para Gideão, o que Gideão diz? Escuta, mas acaso eu fiz mais do que vocês? Vocês foram lá e mataram os 2 reis. Daí ele diz, acaso os rabiscos de Edom, acho que eu não me lembro, acaso os rabiscos de Edom, que era a casa deles, né, são menores do que os rabiscos de Gideão? Algo nesse sentido, me perdoem, né, não lembro bem o texto, mas é como se ele dissesse assim, acaso o que vocês fizeram não é muito maior do que o que todos nós fizemos aqui? Vocês mataram os 2 reis. Ou seja, ele acabou com o mal entendido. Ele poderia ter dito o quê? O que ele poderia ter dito? Mas eu convidei vocês, por que vocês não foram? Veja a humildade dele. Ele vai e ameniza o problema. Diz, mas peraí, veja que a batalha, se houvesse um homem humano que tivesse mérito, quem era? Gideão. Tanto que ele foi escolhido por Deus. Mas ele transfere como se a glória maior, o maior trabalho tivesse sido feito por eles. Para quê? Amainar o problema. Não deixar que esse mal entendido gere um problema entre irmãos. Tem tudo a ver com o que falamos aqui. Certo? Né? Tudo isso é, se teu irmão tem algo contra ti, vai tu e... Certo? O que ele fez? Exatamente isso. Os irmãos vieram contra ele. Por que você fez isso? Não... Calma, gente. Calma. Ele se coloca com humildade e resolve o problema. Difícil fazer isso. Né? Às vezes é difícil. Que nós temos que olhar para outro como se fosse maior que nós. Amém. Esse é o pacificador. Certo? Por isso a Bíblia fala dos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Isso é um pacificador. Você gera a paz onde tem um indício de guerra contra os irmãos.
Tá bem? Então, aqui entendido, certo? Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Ah, mas se não ouve, não é problema teu mais. Você fez o que Deus mandou. Deus não te manda convencer ninguém de nada. Ele te manda fazer o que mandou. Fez, pronto. Fez teu papel. Foi lá, falou, orou, falou, pronto. Não é mais com você. Um planta, outro rega, outro colhe. Você falou, você plantou a semente, certo? O Espírito de Deus vai regar agora para fazer com que aquele irmão caia em si. Espera aí, mas, puxa, a pessoa veio até mim, tá? Então está regando. E no final, Deus vai colher, certo? Ele pode colher, né, o ódio, a amargura, se ele não aceitar, e pode colher a paz, né, que deve reinar entre os irmãos. Ok? 16. Butina, consegue ler? 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Ok. Você foi, falou. É contigo? Não. Mas o que você ainda tem que fazer? O que você tem que fazer ainda? Pegar uma testemunha. Por quê? Se ele não te ouviu. Se ele não te ouviu é por quê? É porque ele quer continuar com o problema. Veja, não está dizendo aqui que ele ouviu, mas ele está com dificuldade de perdoar. É outra coisa. Se ele não te ouvir, diz, não tem nada disso. Você está errada, tal. Então o que tem que fazer agora? Testemunha. Por quê? Porque senão fica a palavra dele contra a tua. Então agora você vai fazer exatamente o que a Bíblia faz também. Não é assim que a Bíblia confirma tudo? 2 testemunhas. Então agora você vai, leva testemunha. E faz o quê? Né? Para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Se amanhã ele continuar a acusar, você tem testemunhas, certo? Do que ocorreu. Correto? Muito bem. 17. Célia, consegue ler, Célia? E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considerar-a como um gentil e publicano. Vamos lá, me ajudem aqui. Então, você foi, falou, não ouviu, pegou 2 testemunhas, não ouviu. Então, 2 testemunhas. Vamos imaginar que o problema fosse entre o Laércio e a Sabrina. A Sabrina agora pegou o Butina e pegou a irmã, certo? A Raquel. Foram lá, falaram, não aceitou. E agora o que você faz? Conta para a igreja. Essa é a igreja. Não, fala para a igreja. Olha, nós estamos com um problema, assim, assado. Esteja ele presente ou não, não importa. Você vai contar para a igreja. Eu fui, né, falei, tal, ele não aceita. Ele prefere continuar falando mal de mim, tal. Bom, o que é para fazer agora a igreja? O que a igreja é para fazer em relação ao irmão Laércio? Considera-o como? O que está escrito ali? Gentil publicano. Gentil e publicano. Isso quer dizer o quê? Mas se recusar a igreja. Sim, se recusar, claro. Se recusar, óbvio. Se não se aceitar, morreu o assunto, né? Sempre se recusar, claro. Então, considerá-lo como? Gentil e publicano. Quer dizer que ele está descartado, então, e agora ele vai ser objeto do ódio da igreja. Não. Como é que nós devemos tratar um gentil? Com amor. Com cuidado. Nós só não vamos mais tratá-lo como nosso irmão. Por que não? Porque ele não é confiável. O risco que nós corremos agora é que assim como ele falou mal da Sabrina, ele pode falar mal de todos nós também. Não, foram todos contra mim, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, tal. Então ele não é mais nosso irmão, certo? Não deve ser tratado como nosso irmão. Por quê? Porque ele é uma pessoa que vai colocar em risco a igreja. Correto? Agora, jamais tratá-lo com dureza, com aspereza, com maldade, nada disso. Deve-se tratar o gentil e o publicano com o mesmo amor que Jesus tratou. Jesus não chamou um publicano? Sim ou não? Chamou. Né? E aos poucos você vai tentando conquistá-lo de novo. Esse é o papel. E a gente dá a impressão, trata como a gentil e publicano, tá vendo? Descarta logo isso aí. Não, de maneira nenhuma. Né? 18. Quem que lê? Estela? 18. Na verdade, eu vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu.
nós corremos o risco de imaginar que essa é uma autoridade que foi delegada à igreja. Então veja bem, se a igreja junta resolver, né, criar um problema com o Laércio por conta do que ele está criando, a igreja tem a autoridade de desligá-lo pura e simplesmente pela sua opção. Não, não, não. A igreja tem autoridade da parte de Deus com base na palavra. Palavra. Então, por exemplo, a irmã Estela agora, nós todos que estamos aqui cremos na Trindade. Certo? A irmã Estela não crê. Não crê. Então agora nós fazemos uma reunião e votamos a exclusão dela porque ela não crê como nós. Certo? Aconteceu. Muito bem. O que aconteceu ali? Está errado. Porque a igreja só pode ter autoridade baseada na palavra. Então, por exemplo, né, o irmão Laércio, ele está ensinando a Trindade. E todos nós não ensinamos a Trindade. Então agora nós falamos com ele, conversamos, tudo. Ele, não, vocês isso, vocês aquilo. Então, a igreja agora tem autoridade com base no ataque que vem, não só por ele não saber, certo? De ser desligado da igreja, do grupo. Por quê? Porque ele está ensinando algo contrário à igreja e nós vamos ter um monte de problema. Não é que nós estamos desligando ele porque não gostamos dele, porque não. É que ele está desfazendo um trabalho que a gente faz. E ele não pode ser confundido com a nossa crença. Não sei se me entendem. O Laércio diz, não, eu sou daquele grupo lá. Ah, é? É. E o que você ensina? Não, eu ensino a Trindade. Então veja, é ele que está, entende, se desqualificando do grupo. Por quê? Porque o grupo não ensina isso. E ele cria um problema. Então deve ficar claro que ele não faz parte do grupo como irmão. Entende? Para que as pessoas não confundam. Por quê? Porque senão, daqui a pouco você começa a ter problema muito maior. Não sei se me fiz claro com isso. Até porque todo irmão e toda irmã vem pelo livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a crer no que nós ensinamos. Mas se quiser fazer parte do grupo, tem que ensinar o que nós ensinamos. Isso é natural. Até porque você diz assim, não, eu não creio. Tá, sem problema nenhum. Busque um grupo que ensina o que você ensina. Agora, esse grupo ensina isso. Me faço claro. Tem dúvida? Para isso existem os estudos. Né? Mas eu tenho dúvida disso aqui. Como é que... Não, é assim que a gente vê. Ah, ótimo. E podemos até errar em algum momento. Mas enquanto o grupo está realmente estudando a palavra e buscando, né, a gente procura andar unânime. Existem detalhes, por exemplo, quem sabe nós vamos entrar aqui em detalhes dos 144 mil, que pode ser que alguém aqui creia um pouquinho diferente. Mas a doutrina ela tem que ser unânime. Detalhes a gente se acerta. Né? Aos poucos Deus vai dando mais luz e a gente vai chegando no ponto comum. Os discípulos tinham, né, diferenças, mas, né, na base central eles eram... Né? Acontece nos nossos grupos que quando alguém acredita diferente, que não está baseado na palavra de Deus, se vai associa. Sim, também. Se vai associa. Perfeito. Sim, Aqui a Estela, né, eu, não sei mais quem, nós fomos excluídos da igreja. Por quê? Porque nós dissemos, não é o que a palavra ensina. Não é o que a palavra ensina. Na hora de estudar, não quiseram. Aí a culpa não é nossa. Não quiseram estudar. No meu caso especificamente, eu me lembro bem. Ficou combinado que eu iria apresentar o tema à luz da divindade e o pastor veio lá, não sei de onde, ia apresentar o tema à luz da Trindade. Ele chegou simplesmente e disse, não, eu não vou estudar aqui, eu não vim aqui para estudar com ninguém. Vocês vão excluir o irmão e pronto, senão isso aqui vai virar grupo. Quer dizer, isso não existe. Né? Foi assim, no meu caso, não sei o caso da Estela, mas eu sei de muitos casos, foi como o meu. Não queremos estudar. É obrigação estudar. Eu já estudei tudo, não preciso estudar mais. Bom, né? Então, é isso. Né? Agora, o irmão tem uma dúvida, é nossa obrigação estudar com ele. Agora, estudou, mostramos, não quis aceitar, aí não é mais com a gente. Porque aceitar, não tem o que fazer. Nosso trabalho não é convencer ninguém. Na verdade, nosso trabalho é plantar semente. Né? Aí o Espírito de Deus vai regar, e tal, né? Bom, então, 19. Quem pode ler? Estela que lê, quem é? Laércio, perdão.
Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Olha que interessante isso, né? Claro que esse concordar é entre irmãos. Então, entre irmãos, concordam que necessitam de algo. Pede, e veja que Jesus diz que quem vai fazer? Quem é que vai fazer? Pai. O Pai, olha que interessante. Por que Deus sempre transfere para o Pai? Porque é assim. Todas as coisas são do Pai, mas nos vem através de Jesus. Todavia, veja 1 Coríntios, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. De quem são todas as coisas? Pai. E um só Senhor, por quem são todas as coisas. E aí você vê o engano do inimigo. Veja só como o inimigo é sutil. Tem um Pai de quem é tudo. E tem Cristo, por quem vem tudo. Então, tudo que vem, vem através de quem? Aí o diabo cria uma frase assim: tudo por Cristo, nada sem Maria. Prestem atenção. O diabo cria uma frase que diz: tudo por Cristo, nada sem Maria. Isso quer dizer o quê? É uma agressão ao único mediador. Já não é o único. Se é tudo por Cristo, mas nada sem Maria, a premissa, e não se engane, a gente não fala isso como um ataque a Maria. É preciso entender que as pessoas estão fazendo de Maria uma mediadora, e isso é gravíssimo. Por que é gravíssimo? Porque o ser humano É um ser humano. somente. Não morreu na cruz por nenhum de nós. É o único que pode chegar ao Pai. E quando a gente fala, quando eu digo a gente, né, as pessoas que ensinam esse tipo de coisa, o que se está dizendo? O que se está dizendo é o seguinte: Deus é brabo. É aquele pai brabo, carrancudo. Então você não vai até ele porque ele está sempre brabo. Você pede para a mamãe Maria, que ela é querida, ela é boazinha, ela é boa. Aí ela vai pedir para o pai, ele está lá carrancudo, ela vai chegar lá e dizer: olha, sabe, viu, eu sei que, né, mas... Entende? A boazinha é a Maria. E se você não consegue ver o pesado que isso é, quando você ia, como católico, se confessar, o que o padre dizia para você fazer? Rezar Vai lá, reza 10 Ave Marias. um Pai Nosso, 10 Ave Maria. Quer dizer, Maria é 10 Mais vezes. importante. 10 vezes mais E importante. culto aos mortos? A Maria está morta. Sim, necromancia e tal. Bom, tudo isso faz parte do engano do inimigo o tempo todo. E isso não se trata de atacar Maria, não tem nada a ver com isso. Conhecereis a Verdade. e a verdade nos libertará. Nós precisamos ser libertos. E não esqueçam também de algo. Vocês são evangélicos, vocês são católicos, vocês são pentecostais ou vocês são alguma outra coisa? Protestantes. Protestantes. O que é um protestante? Protesta contra o erro. Por que as pessoas na época de Cristo passaram a ser chamadas de cristãos? Por quê? Porque eles iam para a igreja? Não. Porque eles tinham uma igreja? Não. Porque eles seguiam a Cristo. Então, o cristão é uma pessoa que vai para a igreja? Não, o cristão é uma pessoa que segue a Cristo. Se não segue a Cristo, ele pode ir para a igreja que ele for. Se ele segue pastor, se ele segue a instituição, ele não é um cristão. Entendem? Cristão segue a Cristo. Então, por exemplo, o pastor diz domingo, o cristão diz o quê? Por quê? Por quê? Porque ele segue a Cristo. Cristo guardou o sábado? Sim. Quem foi que falou os mandamentos? Cristo. Os mandamentos são de Deus, mas quem falou? Cristo. Desde o pecado não houve mais comunicação direta entre Deus e o homem. Por isso, a voz de Cristo é a voz de trombeta, voz de misericórdia, e a voz do Pai, voz de trovão.
Moisés, fala tu conosco e te ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Nós não suportamos a voz de Deus. É como um trovão, rebenta nossos tímpanos. Por isso nosso Pai diz, uma vez mais falarei. Veja bem, uma vez mais falarei e abalarei os céus e a terra. Quando o Pai falar, novamente, o Pai mesmo falar, emitir a sua voz, que é a voz de trovão, a terra vai tremer, vai rachar, vai cambalejar. Imagina essa terra tremendo toda, e você aqui. Aí nós vamos entender o que é 10.000 cairão à tua direita e tu não serás abalado. Imagina 10.000 caindo do teu lado e você em pé. Só o poder de Deus. Olha o poder da voz desse Pai. Por isso ele diz, uma vez mais falarei e abalarei os céus e a terra. Uma vez mais falarei. Isso quer dizer que ele falou antes. Quando foi que ele falou? No Monte Sinai. Eis o meu filho amado em quem me compraz. Batismo. Isso. E o terremoto, lembram? Sim. Os cristãos ouviram a voz de Deus, mas os outros pensaram que era um Trovão. trovão. Perfeito. E a gente pensa que ali aconteceu uma coisinha qualquer. Não. Foi um abalo violento. Foi a testemunha de Deus. Deus dizendo, esse é meu filho. E nem assim os fariseus aceitaram. Terrível. Por isso ele diz, uma vez mais falarei. O que ele vai falar? Quem sabe o que ele vai falar? Vocês sabem o que ele vai falar? O dia e a hora da vinda de Cristo. Então, nós temos que estudar os sinais. Mas se alguém aparece para você e diz, Cristo vem em tal dia, tal, isso foi reservado para o Pai. Ninguém vai saber. Dia e hora exatos, não. Vai saber quando Cristo falar, porque quando o Pai falar, perdão, porque isso ele reservou para ele. São os 1335 dias de Daniel 12. Certo? Então, bem-aventurado que espera aí, chega até 1335 dias. Esse é o povo que vai estar em pé na vinda de Cristo, que vai ouvir a voz do Pai falando no dia e a hora. São os escolhidos? Esses são, é que quando se fala dos escolhidos, né, você tem que parar para pensar que entre os escolhidos há outros escolhidos. Esses são 144 mil. Isso, 144 mil, perfeito. Esse é o povo, entende? Quando você fala de escolhidos, então primeiro você tem o grupo de escolhidos, que são todos os que aceitam Jesus como seu Salvador. Esse é o grupo de escolhidos primário, certo? Depois do grupo entre os escolhidos, vem um grupo que, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse é o grupo dos escolhidos, acima dos escolhidos que apenas temem a Deus. E depois vem um outro grupo que está acima dos escolhidos, qual que é? Os 144 mil. São esses que vão ter os dons em sonhos, revelações? Não, na verdade, sonhos e revelações, todos o segundo grupo vão ter. Tanto que ele diz, os jovens terão visões, os velhos, ele não diz um grupo específico, ele diz velhos e jovens, tá? Só que, o que muda? Os 144 mil, número 1, é o grupo que vai estar em pé sem ter conhecido a morte. Esses são 144 mil, certo? Esses são os que são transformados num piscar de olhos. Eles não ressuscitam, eles são transformados. Eles não conheceram a morte. Os outros todos vão conhecer a morte. Passam pela sepultura e ressuscitam. Esse grupo dos 144 mil, por que é um grupo que tem na sua testa o selo de Deus e do Cordeiro? Porque eles refletem o caráter do Filho, mas eles têm a experiência do Pai, de não ter conhecido a morte. Tá bem? É o único grupo na Terra, o único grupo, desde que há mundo, exceptuando quem? Duas pessoas. Enoque e quem mais? E Elias. Enoque e Elias são um exemplo dos 144 mil. Porque não provaram a morte, né? Ótimo. E quem mais? Foram transladados. Enoque. Diz o texto que Enoque andou com Deus. Não é uma coisa simples, andar com Deus. Os 144 mil, o que diz? Seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Andam com Deus. Certo? Ah, Jesus é Deus. Não. Andam com Deus por quê? Se eu pergunto hoje para você, Fernanda, onde está Cristo hoje? Onde ele está? No santuário. Que lugar exatamente do No santuário? Santíssimo. Perfeito. Isso é andar com Deus. Sim. Eu sei exatamente onde ele está.
Se você perguntar para qualquer evangélico, pentecostal, pseudo-cristão, o que ele vai te dizer? Onde está Jesus? O que ele vai dizer? No céu. No céu, só. Não está errado. Está errado? Não. Mas o povo que segue o Cordeiro por onde quer que vai sabe exatamente onde ele está. Por exemplo, outro exemplo simples. Se perguntar, quem sabe, para o pai do Rodrigo, ou para a mãe, ou para o pai da Raquel, onde é que estão a Raquel e o Rodrigo agora? O que eles diriam? Na casa deles. Pergunta para o Laércio, onde é que está? Laércio, onde é que está o Rodrigo e a Raquel agora? No caso que eu tô aqui. O que mais? Estão aqui do meu lado. Não, calma. O que mais? Estão na casa deles. Sentados ou em pé? Sentados Aonde? no sofá. De frente para quem? O irmão Rogério. Ok? Estão vendo a Vários diferença? detalhes, né? Estão vendo a diferença? Essa é a diferença. Os detalhes. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que vai. Então, por exemplo, hoje, os protestantes que estudam sabem, primeiro, que Jesus está vestido com vestes brancas de linho. Nós sabemos que roupa ele está usando. Certo? Nós sabemos onde ele está. Nós sabemos o que ele está fazendo. Ele está vestido como rei, como profeta, como é que ele está vestido? Como sumo sacerdote. Certo? Então, essa é a diferença. Por quê? Porque se ele está vestido com uma determinada roupa, eu sei o que ele está fazendo. Quando Jesus está vestido de sacerdote, ele está oficiando no santo. Quando ele está vestido de sumo sacerdote, ele está oficiando no santíssimo. E eu sei que se ele está vestido de sumo sacerdote é porque ele está prestes a vir. Porque a qualquer momento ele vai tirar a roupa de sacerdote e vai botar a roupa de rei. E eu acompanho ele por onde quer que vá. Você entende? Então a gente sabe os sinais da vinda dele. Você pergunta para uma pessoa, escuta, Jesus está vindo? Ah, tá. Por quê? Porque eu acho que está. Não, isso nós sabemos detalhes. Porque somos melhores que os outros? Não. Não, porque estudamos, está escrito. Agora, não é simples. Tem que seguir o Cordeiro por onde quer que vá para saber onde ele está. Ok? E onde nós temos que estar hoje? No Santíssimo. E como é que nós entramos no Santíssimo? Pela fé. Agora, eu não acredito que existe um Santíssimo. Eu estou fora dele. Por quê? Porque tudo é pela fé. Se eu não acredito, como é que eu vou entrar? A fé é a firme convicção das coisas que se esperam. A certeza daquilo que não se vê. Você vê o Santíssimo? Não. Nem eu. Mas pela fé eu entro. Porque o Senhor me diz que tem. Moisés, constrói-me um santuário. O quê? Figura do que há no céu. Tem ou não tem um santuário no céu? Tem. E as igrejas em massa dizem que não. Mas peraí, Moisés, constrói-me um santuário. Figura do que há no céu. Eu vou te mostrar o santuário no céu, você vai fazer uma figura aqui. Moisés fez o santuário com base em que santuário? Santuário celestial. Celestial. Aquilo é uma figura, uma sombra. E como que nem lá onde eu trabalho, sou muito católico, a gente carrega o Santíssimo? Como assim carrega o Santíssimo? O que eles estão fazendo dentro da igreja, carregando o Santíssimo? Como assim? Porque, veja, o diabo é o pai da mentira, certo? Sim. Passa o tempo e o Apocalipse não apresenta mais ele como o pai da mentira, simplesmente apresenta ele como enganador. Então vamos lá. Eu digo para vocês que a Estela é homem. Isso é uma Mentira. Agora eu digo, a Estela é uma mulher, por favor. E ela é uma mulher americana. Mentira ou verdade? Mentira. Não é mentira, é um engano. É verdade. É um Você engano. sabe que ela é, né? Ela é uma É um mulher. engano. Veja que ficou muito mais próximo. Eu digo um homem. Não, peraí, você está ficando louco. Para. Isso é mentira. Mas no momento que eu digo não, a Estela é uma mulher. Oh, agora sim. Mas aí vem o engano, que é muito mais sutil. E é o que o inimigo faz. O inimigo não diz que não existe um Santíssimo. O que ele faz? Ele transforma o Santíssimo em outra coisa. O Santíssimo, hoje... É a hóstia. Muito bem. Ou é a hóstia. Veja, o inimigo não diz que não tem Santa Ceia. O que ele faz? Ele oferece o quê? A transubstanciação. Ele oferece o quê? A hóstia. Entende? Então a Santa Ceia, o diabo transformou no quê? Na comunhão do pão através da hóstia. E aí, veja bem o engano de novo. Jesus disse o quê? Do pão e do vinho? Que era carne
e sangue, não é? Sim. Aquilo era uma simbologia ou era de fato carne e sangue aquilo lá? Você comia carne mesmo lá? Era uma simbologia. Simbologia. O que a Igreja Católica diz? Quando o padre toca na hóstia, ela se transforma num pedaço da carne de Jesus. Isso é um engano. Transubstanciação. E o que o inimigo está dizendo? O inimigo está dizendo que o homem pecador tem o poder de criar. Imagine só. Tem o poder de criar a carne do Filho de Deus para você comer. E isso é o culto a Moloque. Qual era o culto a Moloque? Como é que a Igreja Católica chama Jesus? Menino Jesus. Qual era o culto a Moloque? Pegava os filhos, queimava no fogo, Sacrificava os caía lá e todo mundo comia um pedaço daquele filho queimado. Esse é o culto a Moloque. Sim. É a transubstanciação. Por isso, o engano. O inimigo é o enganador. Ele engana. Ele não diz para você que não existe. Por exemplo, o que ele faz? A Bíblia fala do culto. O diabo criou a missa. Missa. Como é que é o nome da missa? Quem sabe? Santíssima, não. Sacrifício da é. missa. Ou seja, o inimigo odeia tanto a Cristo que cada nova missa é uma simbologia do sacrifício de Jesus. Porque ele ama a dor que Jesus sentiu naquela cruz. Certo? Então cada missa ele quer repetir aquilo para que... As pessoas só estão cegas, não conseguem enxergar o que está diante dos olhos tão claro. Claro, quando a gente estuda, né? Porque senão... Meu Deus. E acreditem, o católico é inocente nisso tudo. Inocente no sentido de que, como é que vai saber? Claro que ele tem a oportunidade de aprender. Nisso ele não é inocente, mas ele é inocente no sentido de como o que aconteceu lá quando Jesus vai ser crucificado. Lembram o que Jesus disse para Pilatos? Maior pecado tem os que me entregaram a ti. Pilatos era relativamente inocente. Relativamente. Até o momento que a esposa chega e diz, não faça mal a esse santo, porque eu tive um sonho e sofri muito por causa dele. Então foi alertado. Mesmo assim fez um... Porém, maior pecado tem quem? Os pastores da época. Por quê? Porque os pastores tinham luz que ele não tinha. Os pastores viram João Batista, os pastores ouviram, né? Esse é o meu filho amado em quem me compraram. Jesus disse para eles, vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, mas elas falam de mim. Jesus fez milagres, eles viram. Eles mandavam espias o tempo todo, os espias iam lá de tal maneira que eles mandaram soldados do templo para prender Jesus e ficaram esperando. Nunca vi. Soldados chegaram, nunca ninguém homem falou, cadê ele? Nunca ninguém falou daquele jeito. Quer dizer, foram lá e esqueceram até o que foram fazer. Ouvindo Jesus. Quer dizer, se colocou no terreno de Jesus, você, né? Ou você endurece o coração mesmo para virar um surdo espiritual, ou então você vai se entregar. Não tem meio termo. Sim. Né? Agora, tem aqueles que rejeitam. E é triste, né, você ver, por exemplo, o Butina, a Célia, né, não vou dizer dos outros que vieram depois, mas assim, a mesma oportunidade que Butina e Célia tiveram para ouvir, outros tiveram, estavam juntos. Teve gente que simplesmente endureceu o coração, disse, não, isso aí não. Mas ouviram as mesmas coisas. Qual foi a diferença? A única diferença é um coração aberto para ouvir. A Bíblia diz ouvir tudo, ele tem o que é bom. É simples assim. Então, se o coração está aberto para aprender, vai aprender. Porque é o Espírito de Deus que trabalha. O mesmo Espírito trabalha em todos. Uns aceitam e outros não. Né? E aí? Eu vou ficar bravo porque aquele não aceitou? Não, não tenho direito. Eu não tenho direito de ficar bravo com ninguém. Porque o meu papel não é nem o papel da Esther, nem o papel de nenhum de nós convencer ninguém de nada. Nosso papel é jogar semente. O que diz Eclesiastes? Lança o teu pão Sobre as águas. sobre as águas. Não retires a tua mão, porque tu não sabes o que vai. Para pensar. Joga o pão na água. O pão vai indo embora, mas será que não, né? Pão, você já tentou comer pão molhado? Pegar o pão, molhar na água assim, tentar comer? Coisa mais ruim do mundo. Aparentemente você perdeu o pão. Mas daqui a pouco os peixinhos, né? E que são os peixinhos? Pessoas. Pessoas. E curiosamente, veja outra coisa que as pessoas também não... Jesus disse que
O evangelho, o reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar, não é? E só vem peixe bom? Diz que vem peixe bom e peixe ruim. Como assim? Claro, porque tem joio e tem trigo. Então, tem que separar também, mas quem separa é quem? Cristo. Cristo. Vamos lá? Versículo 20. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Bom, isso quer dizer então que uma igreja, ela é uma igreja quando ela tem um CNPJ, ela é uma igreja quando ela tem um pastor definido, quando ela... É isso? Não. O que Jesus disse? 2 ou 3 em meu nome. Isso quer dizer o quê? Prestem bem atenção nisso. No momento em que o Rogério aqui funda essa igreja agora e diz assim, eu vou ser o presidente dessa igreja. O que aconteceu? O que aconteceu? Não é mais em nome de Jesus. Não adianta se enganar. Qualquer instituição que tenha um presidente tirou Jesus da sua cadeira. Tirou. Não pode ter. Por quê? Quem era o presidente dos discípulos? Tinha um presidente? A igreja católica diz que Pedro era o presidente. A igreja católica diz que Pedro foi o primeiro papa. É verdade? Não. O que Jesus disse? Pedro, tu és pedrinha. Pedrinha, o termo ali é pedrinha. Pedro, tu és pedrinha. E sobre esta rocha, ele dizendo, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Pergunto, a igreja de Cristo poderia ser edificada por uma rocha falha? Sim ou não? Não. Poderia ter um fundamento falho? Não. Cristo como fundamento falhou? Não. Pedro como fundamento falhou? Sim. Negou a Cristo logo depois. Jesus disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. As portas do inferno prevaleceram ou não sobre Pedro? Sim. Sim. E infelizmente ele negou. E Jesus inclusive disse para ele, antes disso, né? Pedro, quando Jesus disse que iria morrer, o que Pedro disse? Senhor, de maneira nenhuma, não te sucede isso. Arreda-te de mim. Para quem ele disse isso? Por quê? Porque Pedro era Satanás? Não, porque naquele momento ele estava sendo usado pelo... Naquele momento, as portas do inferno prevaleceram contra ele. E Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a rocha. Então não pode ser Pedro. E curiosamente também, no concílio de Jerusalém, quem presidiu o concílio foi Tiago, não foi Pedro. E depois Paulo repreendeu Pedro, bem depois da conversão. Imagine só o cardeal repreendendo o Papa em público. Não dá, né? Aos poucos, a gente vai verificando que alguma coisa não está muito certa, né? Com isso tudo. Bom, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, cristão segue Cristo. Aí estou eu no meio deles. 21, quem lê? Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Ok. Então, aqui vem uma pergunta, né? Lembre-se que o assunto inicial qual era? Se teu irmão tiver algo contra ti, vai lá, tu, etc, etc, etc. Correto? Muito bem. Pedro agora retoma e diz o seguinte, mas peraí, então o Laércio vai pecar contra mim. Quantas vezes ele pode pecar? Quantas vezes ele pode falar mal de mim? Quantas vezes? 7 vezes. Ensinava-se que 3 vezes era o que se poderia perdoar. Certo? Os fariseus diziam até 3 vezes. Passou disso, né? Isso é tradição de homem. Jesus ensina ali que quantas vezes? 70 vezes 7. Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Bom, em primeiro lugar, alguém diria para o Valdinei, Jesus não está dizendo aqui que você tem que contar.
Jesus está dizendo 70 vezes 7. Isso é uma simbologia. Sim e não. Por quê? Primeiro, 70 vezes 7 é bastante. Então não precisaria contar no sentido de que eu tenho um problema com meu irmão. Mas, por outro lado, se Jesus te dá uma conta, o que você tem que fazer? Ele te deu uma conta. Fato. Te deu uma conta. Ele não disse 80 vezes 8. Ele não disse 75 vezes 3. Quanto que ele disse? 70 vezes. E ele é perfeito, ou não? Sim. Bom, Jesus, assim como seu Pai, diz a palavra de Deus, está disposto a dar muito além do que somos capazes de pedir ou pensar. Pedro estava pensando numa profecia aqui? Não acredito. Mas Jesus sim. Jesus está respondendo para Pedro e para nós que viríamos um dia. O que estava acontecendo ali? Havia uma profecia de Daniel baseada nas semanas. Lembra? 70 semanas, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quantos dias tem uma semana? 7. Jesus disse 70 vezes 7. Pedro está falando do perdão. Jesus está mostrando para ele que havia uma profecia que estava finalizando, que era o tempo de perdão do povo judeu. Por quê? O que a profecia dizia? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Havia 70 semanas que haviam sido separadas de um certo período. Quando essas 70 semanas terminassem, se o povo de Israel não se arrependesse, a cidade seria destruída. 70 vezes 7. Quando é que finalizou isso? No ano 34. O que aconteceu no ano 34? Estevão foi apedrejado. E ali encerrou o tempo de perdão para o povo judeu. O que aconteceu imediatamente após a morte de Estevão? Quem lembra? Imediatamente após a morte de Estevão aconteceu uma coisa interessante. Quem se converteu? Quem? Paulo. E Paulo foi pregar para quem? Amém. Lembra? 70 semanas são determinadas sobre o teu povo. Então era para o povo judeu. Quando apedreja Estevão, acabou e agora o evangelho vai para os gentios. E isso responde uma questão. Os 144 mil é do povo de Israel literal ou do povo de Israel espiritual? Claro, porque ali o evangelho foi para os gentios. O povo judeu perdeu a hegemonia como nação escolhida. Hoje um judeu se salva como se salva qualquer ser humano. Aceitou Jesus? Bem. Por quê? Até porque a promessa nunca foi para o povo judeu. Ou foi? Foi para o povo judeu? Não. A promessa foi para quem? Abraão e a tua descendência. Qual era a descendência de Abraão a quem foi feita toda a promessa? Jesus. Jesus. Toda a herança prometida pelo Pai se concretiza em Jesus. 1 Coríntios de novo. Todavia para nós há um só Deus. O que mais? De quem são todas as coisas. E um só Senhor. Por quem são todas as coisas. Então toda a herança prometida foi prometida para o povo judeu ou para a descendência de Abraão? O que vocês me dizem? Descendência ou descendências? O que está escrito? A singular. Jesus. Se fosse descendências, era para todos. Mas é para descendência. É como se eu dissesse assim, olha, tudo que está dentro dessa casa foi prometido para a descendência do Rodrigo. De quem eu estou falando? De uma pessoa, um filho. Agora, se eu dissesse as descendências, poderia ser filho, neto, entende? Todas as gerações que viriam. Mas a promessa foi feita descendência. Por isso eu digo, ler sempre com atenção. Cada detalhe é importante. Jesus é perfeito e a inspiração é perfeita. A gente é que lê mal. A gente é que não lê com atenção. Então, encerrando, versículo 22, Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7.
aqui estava encerrando, a profecia estava por terminar. Quando Estevão fosse apedrejado, os 490 dias proféticos, ou 70 vezes 7, 490, encerrariam. O tempo de graça para a nação de Israel como um povo escolhido, repito, como nação, terminaria. Terminaria, não é que... Não, terminaria. E a partir daí, o judeu e os privilégios do judeu seriam contados em Cristo Jesus, como sempre foi. Como sempre foi. O que mudou é que até então eles eram abençoados como nação. A partir dali eles são abençoados como indivíduos. Aceitou? Bem, não aceitou? É claro que, ainda assim, muitas das bênçãos que foram dadas a eles permanecem. Como, por exemplo, a Raquel e o Rodrigo resolvem agora que vão fazer uma dieta alimentar por 30 dias, certo? E eles começam a comer só alimento cru, muito saudável, só coisa saudável. Passou os 30 dias, certo? Passa os 30 dias, eles estão com um organismo melhor, mas depois de 45 dias eles negam a Deus, certo? Eles negam a Deus. Pergunto, eles vão continuar recebendo bênçãos do jejum que fizeram ou não? Sim. 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 Porque Deus não mistura as coisas. Só vai ser pecado? As bênçãos do jejum vão continuar. Ou seja, teu fígado vai continuar melhor, teu coração vai continuar melhor, tuas células vão continuar melhor. Você entende? Vão continuar. Porque, veja, o que Deus diz? Ele dá o sol para quem? Para quem dá o sol? A todos. Então ele criou leis. E uma das leis é essa. É a lei da alimentação correta. Então você vai colher as bênçãos da alimentação. Agora, esqueça o espiritual. Você entende? Porque no final das contas, convenhamos, não adianta nada você ter um corpo sadio e morrer perdido. É verdade. Certo? Mas Deus, é como se Deus não mistura. O que Ele fala, Ele cumpre. Certo? Ele dá bênçãos através daquilo que Ele ensinou. E você não perde essas bênçãos por rejeitá-lo. Sempre e quando você entenda bênçãos de forma específicas. Ok? É isso aqui, filho. Faz isso. Vai melhorar. Certo? Então, não se pode misturar as coisas. Certo? Agora, espiritualmente, vocês vão estar muito mal no momento que negam. Então, não podem esperar a salvação da alma. Mas o corpo vai recolher os benefícios daquela dieta. Maravilhoso. Piedade de nós até no último. Deus do céu. É porque a gente tem a ideia, né, me permitam apenas, quando você lê, né, que a terra foi maldita, certo? Lembra do pecado? Terra maldita. O que Jesus disse ali? Vamos colocar o que Deus disse, né? Fica melhor para a gente entender melhor. A fala foi de Jesus, mas a voz foi de Jesus. Mas o que ele disse ali? Adão, por causa de ti, maldita é a terra. Por causa de quem? Então, pergunto, Deus rogou uma praga ali, ou ele estava dizendo que iria acontecer a partir dali? As pessoas entendem que ele como que rogou uma praga. Não, agora porque você fez isso, a terra vai acontecer. Não. Ele está contando o que vai acontecer. Olha, Adão, por causa do teu pecado, o que vai acontecer agora? Vai nascer espinho, vai nascer abrolho, vai nascer urtiga, os animais vão começar a ter presas que não tinham. O animal tinha presa? Para que ele teria, se ele não matava outro animal? Comia mato. O leão, todos comiam. O que Isaías fala do leão? O leão e o cordeiro comerão carne juntos? Não. O que eles farão? Pastarão. Né? Então, veja, vai voltar ao original. Até os animais foram atingidos. Claro, a Bíblia diz, né? Toda a criação, o que é a criação? Tudo foi criado. Toda a criação geme e sofre até hoje as dores de parto. A dor de parto dos animais é culpa nossa. Eles não eram para ter dor de parto. E aí você vê uma pessoa machucando um animal, sabendo que eles sofrem por nossa causa. Terrível. Muito cuidado com os animaizinhos. Né? Mas aí vem o engano do diabo. Sabe o que o diabo disse através de Chico Xavier? Psicografado?
Porque os animais são seres mais evoluídos que nós. Deus diz o quê? Meu Deus. O ser humano é a obra-prima da sua criação. O diabo vai e diz, não, os animais são mais evoluídos. E não só isso, senão que os animais atacam o ser humano. E não é assim. Os animais estão sujeitos ao ser humano. Em realidade, por conta do pecado, né, perdeu-se muito dessa sujeição, mas ainda Sim, assim, ainda depois, assim. sim, depois do dilúvio, inclusive, ele colocou medo nos Sim, animais, né, eles por causa têm do medo homem, do porque ser senão, você imagine, o homem começa a perder força, né? O homem era muito mais forte que qualquer animal, muito mais. Não teria um animal que pudesse subjugar um homem na sua estatura. Imagine Adão, com 4 metros de altura, imagine a força dele, pegava um leão pelo pescoço, né? Mas com o pecado o ser humano foi se degradando, e aí Deus teve que colocar o que no coração do animal em relação ao medo. Antes o animal você era subjugado. Você chegava para um leão e dizia, leão vem, ele vinha. Depois de todo o pecado, houve medo. Por quê? Porque o animal agora passa a ser mais forte que o ser humano. Sim. Deus é tão bom que ainda a sua misericórdia se coloca, né, e colocou temor no coração do animal. Até a cobra foge de você. Ela só te pica se você realmente vai em cima dela. Pisar nela, se você pisar nela. Eu não vou pisar. Né? Claro, não vê, né? Precisa de inadvertido. Né? Que também é uma lição pra gente, né? Não pise em Satanás, porque você não vai poder com ele. Eva achou que podia, né? Foi lá discutir com ele o que aconteceu. Né? Ok? Oramos então?